Porque no ano de 1961 tiraram do Padre Pio o Hospital Alívio de la Sofferença? Esse é o tema de hoje. Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fides, Salve Maria, e esse é o programa Padre Pio. Eu tenho aqui um texto muito interessante, Padre Pio, Perfume do Amor, de Helena Bergadano. E eu acho que é muito interessante ler para nós compreendermos o que é o desapego de um santo, né? Até onde chega o amor de Deus que faz com que a pessoa se desapegue. Nós, às vezes, temos apegos a coisas pequenas. Um tem apego a um carro, que ele vai lá toda hora e limpa o carro, qualquer risquinho, passa uma franelinha, né? Nem sempre ele faz a mesma coisa com a alma dele, mas com o carro, outro tem um apego num jardim que ele fez, que aliás muito bonito, mas ele não deixa ninguém nem chegar perto. Outro tem apego a uma pessoa, só eu posso ser amigo dela, né? São os apegos que nos levam, nos desviam do bom caminho, do caminho do céu, né? E o Padre Pio passou por uma situação de desapego muito grande, mas que para ele nada mais foi do que cumprir uma obediência, nada mais foi do que dar um passo além na santidade dele. E eu vou contar isso nesse vídeo de hoje, apenas lembrando vocês de, como é que é o negócio aqui, né? Darem um like, eu sempre erro, darem um like pedindo a bênção do Padre Pio. E é importante dar esse like porque vocês vão ver que nós temos alguns assuntos importantes. Por exemplo, no dia 7, quinta-feira, nós teremos a missa pedindo ao Padre Pio a cura do câncer. A cura do câncer que cada vez tem ficado mais tremendo, cada vez tem sido maior o número de casos de câncer, câncer oculto, câncer já em metástase, né? Muitas vezes a pessoa não percebe, pessoas em paciente terminal, outros que fizeram tratamento, não sabe se vai voltar ou não vai voltar. Essa é uma missa de súplica ao Padre Pio, pedindo a ele que cuide dessas pessoas. E aí vocês poderão nomear as pessoas, etc., que para o Padre Pio não tem burocracia, como eu falei num vídeo passado. Padre Pio, basta que você compartilhe esse vídeo, basta que você compartilhe este ou outro vídeo, né? E todas as pessoas para quem você compartilhar o vídeo já estarão incluídas nessa missa. E eles poderão incluir outras pessoas, tá claro? Quando você compartilhar, fala isso, avisa isso, e passa a mão no WhatsApp, aí vai, pá. Vão dar a muitas pessoas a oportunidade de receber uma graça de cura do câncer, tá bom? Então não esqueçam disso e vamos direto para o nosso comentário, sempre lembrando que o nosso plantão está funcionando agora das 8 às 18, 0800 006 1223, para você pedir o quê? Aquela medalhinha linda do Padre Pio, já benta para um sacerdote, com correntinha, só você colocar ela no pescoço e já carregar o Padre Pio com você. Não esqueça de fazer isso, porque é muito importante mesmo. Nós ainda temos um certo número de medalhinhas. Me informaram hoje que nós temos um certo número de medalhinhas, mas eu quero distribuí-las logo, porque eu quero voltar a distribuir a estampa do Padre Pio para nós colocarmos o Padre Pio, entronizarmos em todas as casas que for possível. Mas a medalhinha é uma forma de entronizar o Padre Pio nas pessoas, né? Então eu estou dando muita ênfase também para isso, tá bom? Então vamos lá, meus amigos. O Padre Pio, mesmo tendo escolhido o caminho da simplicidade e da pobreza evangélica, da década de 1960, apesar de sua inocência, viu-se no meio de uma confusão financeira que lhe causou muito sofrimento. Isso às tantas eu creio que aparece naquele filme da TV italiana, uma coisa assim. A generosidade dos doadores havia permitido a construção da Casa do Alívio do Sofrimento.
é uma coisa impressionante, né? Quer dizer, essas contribuições não só foram para construir o hospital, que é gigantesco, os que forem lá vão ver, que é gigantesco, mas era suficiente também para manter. Porque uma coisa é, você compra uma casa, você gasta X, mas todo mês tem despesa. Tem despesa de água, luz, telefone, alimentação. Existe uma despesa mensal importante. É por isso que eu sou tão agradecido aos filhos protegidos do Padre Pio, porque eles entendem essa necessidade de uma pequena contribuição mensal, ainda que seja mínima, né? Mas que nos dá aquela garantia de que nós podemos seguir o apostolado mais ali, mais ali, mais ali, podemos comprar mais medalhas, podemos comprar mais estampas e assim por diante, e podemos divulgar o Padre Pio sem parar, né? Bom, a sua gestão, a gestão da Casa do Alívio do Sofrimento, despertava algumas interrogações. Aí vocês vão ver agora como é o demônio que levantou toda essa história, só para atormentar o Padre Pio, né? Foi esse provavelmente o principal objetivo da investigação do visitador apostólico no ano de 1960, quando o Vaticano manda um visitador apostólico que já está desconfiado que ali tem coisa, né? Então sempre é muito séria uma visita apostólica. Nada foi encontrado de reprovável na administração e na utilização das ofertas, ou seja, todas as doações chegavam, ele usava para a Casa do Alívio do Sofrimento. O Padre Pio era impecável nessa matéria, isso nos faz imitá-lo. Por isso que ontem eu fiquei chateado que uma pessoa foi lá no Reclame Aqui falar mal da associação, quando ela poderia ter resolvido a coisa com um telefonema simples, né? Porque nós também queremos imitar o Padre Pio até nesse detalhe, tá claro? Bom, de fato, o hospital era de propriedade... não, está aqui. Foi esse prisioneiro tal, mas a situação... então, eles não encontravam problemas de utilização das ofertas, mas era a situação jurídica da obra que causava problemas. Por quê? De fato, ela era de propriedade de um religioso que tinha feito voto de pobreza, mesmo que tivesse sido dispensado por Pio XII para salvaguardar a fundação. Pio XII havia dispensado ele desse aspecto do voto de pobreza para que ele pudesse tocar a fundação. As pessoas davam dinheiro para o Padre Pio. Pelo voto de pobreza ele teria que dar para o convento, colocar lá, depositar em algum local lá do convento, entregar para o superior, mas nesse caso a Santa Sé, através de Pio XII, o Papa Pio XII, deu dispensa para ele. Depois de sua morte, o que seria de sua obra? Perguntava-se. Quando o Padre Pio morreu, o que vai acontecer com esse hospital gigantesco? Depois da decisão da Comissão Cardinalícia para a Administração das Obras Religiosas, o Papa decidiu que a Santa Sé se tornaria proprietária da obra do Padre Pio. O cardeal Cicognani, novo secretário de Estado, escreveu, portanto, ao Padre Pio no dia 28 de setembro de 1961, aí já tinha mudado o Papa, já era o Papa João XXIII, né? Que se eu não me engano, se estiver enganado, me corrijo, ele foi um dos papas que mais perseguiu o Padre Pio, né? Foi uma coisa tremenda. Bom, ele recebeu uma carta, então, na qual lhe pedia que transferisse a propriedade da Casa do Alívio do Sofrimento para as mãos da Santa Sé. Quer dizer, Pio XII tinha deixado a situação colocada de tal forma que, quando o Padre Pio falecesse, a Santa Sé se tornaria proprietária, né? Mas aqui não. Em 61, João XXIII, através do cardeal Cicognani, já disse, não, tem que transferir a Casa do Alívio do Sofrimento para as mãos da Santa Sé. O Padre Pio, no dia 19 de novembro, obedecendo quase sempre, como sempre, aos superiores, assinou o documento que tirava dele e dos seus fiéis
a propriedade de sua grande obra terrena. Olha só que impressionante. Ele obedeceu sem pestanejar, né? Ele podia levantar o problema. Mas será que se passar lá para a Santa Sé, eles vão administrar bem? Será que meus doentes vão ser atendidos? Será? Não, a obediência passava por cima de tudo para ele. O sacrifício com o qual ele consentia estava plenamente de acordo com os preceitos de São Francisco sobre a pobreza. Quer dizer, ele simplesmente imitou São Francisco no relativo à pobreza. Além disso, com a carta de março de 1957, a Pio XII, o próprio Padre Pio havia proposto que, depois de sua morte, o Instituto Opere Religione aceitasse os bens da Casa Alívio do Sofrimento para destiná-los, se possível, à continuidade da mesma obra. Você veja que ele nem exigiu, olha, eu dou o hospital, mas tem que ser a mesma obra, hein? Nem isso ele exigiu. E às vezes a gente tem apego de cada coisa boba, né? Outro dia eu vi duas pessoas brigando por causa de sentar num determinado lugar num evento por uma questão de preeminência e tal. Apego bobo. Apego bobo. Bom, à época, o Papa tinha recusado essa oferta à Santa Sé. Naquele momento, um outro Papa a exigia, João XXIII. Padre Pio não opôs resistência. Na realidade, embora dolorosa, a medida foi certamente sábia. Com a morte de Padre Pio, a Casa Alívio do Sofrimento não seria reivindicada por ninguém, era da Santa Sé, e, portanto, toda a Igreja que, tornando-se herdeira do Padre Pio, continuaria a gerir a obra com cuidado e segundo as intenções do fundador. E parece que continuou assim mesmo, e até hoje é assim e tudo mais. A gente vê que o ato de desapego do Padre Pio foi uma coisa enorme, né? Bom, terminando essa história, dou uns últimos avisozinhos, né? Mas é bom a gente ver uns atos de desapego desses, né? Porque às vezes a gente fica com apego de dar uma ajudazinha. E eu já vi tanta gente que na igreja, o camarada fica lá, passa a cestinha, é só ele jogar uma moedinha, nem moedinha ele põe, né? O camarada é um avaro, avaro para Deus, né? A gente não pode ser avaro para Deus. A gente vive pedindo coisas para Deus, por que nós não damos também coisas para Deus? Por que nós não ajudamos apostolados e obras católicas? Né? Se Deus nos dá tudo, e tudo que nós temos é de Deus, nós somos meros gestores daquilo que é de Deus, tá claro? Bom, então tudo é dele, tudo que a gente der para ele, a gente não está dando, não, a gente está devolvendo, ou está pondo na gestão dele efetivamente. Bom, eu queria mais uma vez lembrar o que eu falei ontem, não peçam nada nos comentários. Os comentários devem funcionar como uma espécie de sala dos amigos, dos filhos do Padre Pio, dos devotos do Padre Pio, para comentarem coisas do Padre Pio, ou para pedir orações, ou para pedir que reze, para pedir explicações de alguma coisa que não ficou claro aqui no vídeo, etc., porque isso tudo é controlado. Agora, pedir coisas de, olha, me mande a medalhinha, não sei o quê, meu endereço é tal. Primeiro, é uma imprudência você ficar colocando na rede social aí seu endereço. Então, nós não fazemos isso. Tem que ligar para o 0800 006 1223. Tá claro? Pessoa que, queria pedir para colocar meu nome na missa. Não precisa também. Você pode simplesmente compartilhar. Cada vez que você compartilha um vídeo, você é colocado na missa, na próxima missa. Na próxima missa, e as pessoas com quem você também compartilha são colocados lá, tá claro? Bom, os filhos protegidos do Padre Pio não precisam nada disso, ele tem todas as missas do ano inteiro, 55, 60 missas por ano, são rezadas nas intenções deles, nos pedidos deles. E eles, além do mais, recebem bênçãos e mais bênçãos do Padre Pio pelo sacrifício que fazem para que a gente possa tocar essa obra. Às vezes um pequeno sacrifício, mas de uma grandeza de coração gigantesca. E o Padre Pio sabe, quando você pode, quando você não pode, quando você quer, quando você não quer,
e quando você está enrolando. A verdade é essa. Né? Não vai nisso nenhuma crítica, nenhum enrolão e nenhum ávaro. Mas o Padre Pio sabe. Bom, depois a gente vai correndo lá pedir graça ao Padre Pio. Né? A gente não ajuda ele com nada, mas fala, Padre Pio, me ajuda nisso, me cura daquilo, me tira isso, me acontece isso, sei lá. Aí é você com o Padre Pio, cada um com o Padre Pio. Então, não peçam nada nos comentários. Usem os comentários para comentar, já diz o nome, certo? Sempre ligue para o 0800 ou mande e-mail para contato@reginafide.com.br, porque esses e-mails são tratados de uma forma diferente, fora das rotinas, porque os comentários são muitos e os e-mails são menores. Então, dá para a nossa equipe dar conta disso tudo. Eu estou ficando feliz que muita gente está agradecendo, que começaram a chegar as estampas e as medalhas. Eu fico feliz, porque, puxa vida, estava na hora das coisas entrarem em ordem. A gente manda assim que pode e depois a gente fica na mão dos intermediários, que nem vou falar quem é, porque senão é capaz do correio ficar com raiva de mim. Tá bom? Bom, pessoal, esse era o comentário de hoje. Não se esqueçam, vocês devem ter ouvido um podcast rápido que eu mandei na sexta-feira, na sexta-feira, dia 1º, dia de Todos os Santos, um podcast onde eu dizia que a Igreja dá indulgência plenária para as almas do purgatório do dia 1 ao dia 8, desde que você cumpra algumas regras. As regras estão lá, visitar cemitérios, comungar, etc. As regras estão lá no vídeo da sexta-feira, nesse podcast que saiu por volta da 1h, 1h30. Então, dão uma olhadinha lá e vocês aproveitem ainda que nós temos tempo. Se hoje é dia 5, né? Você tem não só tempo de colocar o nome na missa de amanhã, que é na missa de amanhã, não, na missa de quinta, que é para a cura do câncer, como também você ainda poderá até o dia 8 ganhar muitas indulgências plenárias e libertar muitas almas do purgatório. Eu me despeço, lembrando sempre todos, vamos rezar essa Ave Maria, um por todos, todos por um, vamos incluir as almas do purgatório, desta vez, muito especialmente, e a bênção do Santo Padre Pio, e até a próxima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.